Já, olá pessoal, estamos de volta aqui nos bastidores. Estava já batendo um papo aqui com o Décio e com o Guilherme. A gente já fazia muito tempo que a gente não conversava, a gente já começou a falar sobre algumas coisas. Eu falei: não, calma, não vou mais perguntar nada, não vou falar mais nada, vou deixar para a gente ir ao vivo para bater esse papo com todo mundo, tá? Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer todo mundo que está aqui conosco nesse sábado pela manhã no Brasil. Para o Décio, eu acho que é 2 horas da tarde, se eu não me engano, ele falou. Aqui para mim na Austrália, né? 2 horas, né, Décio? Aqui são 11h34 da noite na Tá Austrália. mudo, Arthur? Eu acho que tá mudo agora ou não? Não, Será? tá mudo não, Tá ótimo. Ah, então tá funcionando, tá tá funcionando. ok. Aqui são 11h34, para o Décio são 2 horas da tarde, e para vocês no Brasil são o quê? 10 horas da manhã, não é isso? Então estamos aqui em Isso. 3 fusos diferentes para bater um papo com vocês e encerrar a semana Bean Access. Então a gente não tá sem script, a gente tá aqui para bater um papo mesmo, conversar um pouco com o Décio sobre desafios e oportunidades, como é que tá toda essa confusão, né, do coronavírus e quais as soluções mitigadoras a empresa está tomando, como é que está tudo acontecendo. Então participem também, a gente quer ouvir de vocês aqui no bate-papo. E agora eu queria dar as boas-vindas mais uma vez, né, ao Décio aqui na nossa semana Bean Express e ao Gui também que está por aí, né? Então, Décio, boa tarde para você. Boa tarde a todos. Obrigado por terem cá estado. Antes de mais, quero só dizer duas coisas. Quero agradecer à BIM Expert, não é? Neste caso ao Arthur, pela forma extraordinária com que ele põe estas semanas, juntamente com o Guilherme e com a Mariana, por terem aceito o desafio, não é? Do desafio que eu tinha dito que era para falarmos um pouco sobre este trabalho remoto que agora de repente virou desafio, não é? E um segundo ponto que era, pronto, eu não tenho nada efetivamente preparado, eu estava precisamente a falar isso com o Arthur, tive uma semana um pouco complicada, estou ainda um pouco adoentado, mas com um bocadinho de esforço estou aqui também para partilhar um pouco daquilo que estamos cá a fazer, não só no Reino Unido, mas como também aqui na empresa onde eu trabalho, na Falta de Partners, sobre este novo desafio também. Pronto, obrigado a todos e vamos falando, entretanto. Gui, dá um bom dia pro pessoal aí, Gui. E aí, pessoal, tudo certo? Bom dia. Eu tô procurando aqui, mas essa luz da manhã não tá me favorecendo, não. Tá de tarde a luz fica melhor. Mas, pessoal, tudo bem? Falei, foi uma semana bem cheia, com bastante coisa. Até comentando com o Arthur, né, que às vezes a gente fica pensando em trazer muita coisa, mas a nossa experiência com o trabalho remoto, né, eu lembro que o meu primeiro contato com o Décio foi justamente quando eu fiz o meu primeiro curso online, que foi o curso da Zigurar, né? E da nosso BIM, o International Master. E aí eu fiquei, pô, mas é meu primeiro curso online. E ele já estava mais do que acostumado com essas interações online. Então é interessante como é que as coisas vão, né? E a gente vai tendo esse primeiro contato com o mundo virtual, digital. Você era um bom aluno, Guilherme. Ah, poxa aí, obrigado. E eu lembro disso até hoje, que eu falei, tinha coisa que eu não entendia, mas, poxa, na hora de falando da parte do Revit, criação de família, eu nunca tinha mexido no Revit. Todo mundo já tinha no meio de um monte de arquiteto e eu nunca tinha mexido, né? Que não era a minha área, sou de infraestrutura. Então eu realmente comecei do zero, sem saber. Eles falam, mas ensina, né? Tipo, é o básico mesmo, que as pessoas têm que aprender. Poxa, muito bom estar aqui de novo com vocês aí, conversando. E falei, pessoal também que quiser já perguntar aí, já começar a falar, eu também estou de olho aqui, está todo mundo participando do chat, semana muito interativa. Então, Arthur, você tá com o script aí? Como é que tá aí? Tá, a gente vai bater um papo aqui, só lembrar que o Décio ele foi nosso professor, né, Gui, no Master Beam Pois é, Manager. eu falei isso de forma pessoal, mas assim, o Arthur também, né? Sim, foi na primeira sessão, se eu bem me lembro, não foi? No primeiro grupo. Isso, Foi, nós, foi. nós, nós somos da primeira turma, né, da Exato. Zigurá. E, cara, aprendi demais com o Décio, né? O Décio, eu sempre falava lá nas reuniões de feedback, é o melhor professor, não é babando porque você tá aqui não, tá, Décio? Mas realmente, tipo, o teu conteúdo lá, muito bem explicado, muito bem detalhado, assim. Então, cara, gratidão imensa por ter sido um aluno teu, né, e ter aprendido tanto aí com teus conhecimentos, eu, assim, agradeço demais. É uma das pessoas, como o Gui sempre gosta de falar,
a gente chegou onde a gente tá porque a gente tá no ombro de gigantes, né? Então acho que você é um desses gigantes aí que a gente teve nos ombros, né? Até hoje, graças ao Décio, que ele compartilhou a palestra dele do Combin, da questão de coordenadas e de sistema de referência no Revit. Nossa, isso daí o pessoal pergunta, mas isso é difícil? Eu falei assim, olha só, olha essa palestra que vocês vão entender o drama. Que o negócio não é fácil não, mas aí eu uso o Décio aí, poxa, ainda bem que tem isso. É engraçado, ainda ontem estava a falar com os colegas meus, que me estavam a perguntar coisas de Revit, para variar, não é? Também. Eu precisamente estava a enviar links do blog que eu partilhava, que eu coordenava também com um colega meu, que agora trabalha na Autodesk, de coisas que eu fiz em 2013 e pronto, é engraçado olhar para trás e ver todo este percurso que nós vamos também, obviamente, isto não é só ser professor, mas acima de tudo, mais do que ser professor, eu também sou muito aluno. E por isso também tudo o que sejam estas atividades que vocês fazem, não é? Nomeadamente destas semanas, e não só, uma quantidade de palestras também vamos ouvir, eu estou sempre presente, porque também gosto muito de aprender e confesso que ontem, de todas as semanas que vocês fizeram, o dia de ontem foi perfeito. A apresentação da Mariana foi uma coisa, até do Guilherme, não é? Quer dizer, eu acho que o Guilherme subiu muito na minha consideração, já estava assim muito alto na minha consideração, mas a tua palestra também foi incrível mesmo. Fiquei um pouco preocupado, não é? Porque fiquei a pensar, pô, quer dizer, eu sou azul, mas também sou vermelho, mas o vermelho que ainda por cima estou vestida e azul também. Pronto, estava aqui numa guerra interior, mas efetivamente as palestras de ontem foram uma coisa muito, 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 muito boa. E isso lá está, isso também faz de nós também um pouco crescer com aqueles que se dizem alunos, mas também no fundo acabam por ser grandes professores e que estão sempre aqui disponíveis para nos ajudar. E eu acho que isso é o que nos faz crescer cada vez mais, é aprender sempre com o outro. E ter essa humildade de também conseguir aprender com aquilo que os outros vão dizer. Não é preciso muito, uma coisa aqui é claro que nos faça algum sentido, tirar as notas como nós quisermos, com o Overnote, ou com o Evernote, ou com o que seja, ou à mão, ou lápis, ou como for. O que importa é que nós conseguimos interpretar estas coisas e usar para a nossa vida, digamos. Por isso, obrigado também por isso, por esse momento de ontem, que foi excepcional. Eu fico muito feliz aí, Farizinho, com você também. Toda vez eu uso, né? O Arthur fala desse ombro de gigante. Cara, eu fico feliz de cada vez que eu falo de uma apresentação falar de todo mundo. Mas vamos lá, pessoal. Senão a gente fica aqui se elogiando o dia todo. Eu vou mudar pra minha cara aqui, porque o Gui tá começando a chorar ao vivo aqui, tá? Emocionado. Então, então só uns comentários aqui, antes da gente bater um papo aqui, pessoal. Tem milagres acontecendo aqui hoje. A gente tá com o Assis, cara. Tá aqui, o Assis tá por aqui na nossa palestra, tá? Olá, Assis, bem-vindo. O João Paulo falou um forte abraço para vocês diretamente de Luanda, Angola. Sempre grato ao Décio. Além de professor, é um excelente amigo. João Paulo Santos mandou um abraço para você. Obrigado. Engraçado, acho que a metade do chat aqui já teve passagem pelas semanas BIM Experts. Você tá vendo todo mundo aqui, que legal. Dionísio Essa semana Souza. É o pessoal raiz mesmo, né? Tipo, pra estar aqui de manhã. Pessoal raiz, Dionísio Souza, Rui Raoli, todo mundo já participou por aqui, né? Então, um abraço para todos vocês aí. E o Tiago falou o seguinte, Gui, depois da sua palestra ontem, saiu todo mundo com crise existencial. Será? Eu também. Mas é bom. Esta crise existencial é uma crise muito boa. Toda esta crise que nós estamos a viver agora, não é? Cada um à sua maneira, eu acho que vai-nos trazer grandes coisas também. Vai ser um tombo muito grande, é verdade, profissionalmente e economicamente, mas vai-nos permitir, ou está-nos a permitir, reinventar-nos também a nós próprios. Ou seja, eu também ontem saí daqui um pouco incomodado, mas no bom sentido, não é? No bom sentido. Eu gosto dessa palavra, é a conscientização, né? Tipo, a gente tem que, quando a gente para pensar coisas que eram intuitivas até então, a gente vê, caramba, e aí, né? E isso, falei, a gente nunca deu tanto valor, a gente nunca quis tanto dar abraço quanto agora, né? Acho que então... Sim, é verdade. E depois, eu não ouvi, confesso que não ouvi, pelo motivo que já disse, que tenho estado assim um pouco doente, não ouvi todas as palestras, mas isto que para nós, e eu acredito que para a maioria das pessoas que estejam no chat, seja uma coisa normal, isto de trabalho à distância, não é toda a gente que trabalha à distância. Nós todos que defendemos esta coisa do BIM, sabemos que este trabalho remoto, esta colaboração, esta comunicação, este melhoramento daquilo que é a comunicação, para nós, isto não se fala para dentro, acho que eu não vou estar aqui a explicar nada disto, mas isto é um impacto muito grande nas organizações com que nós trabalhamos.
E mesmo aquilo que eu tenho sentido estas 2 ou 3 semanas que já estou a trabalhar de casa, são os próprios desafios, não só nossos, porque nós também temos, apesar de sabermos, temos uma obrigação, e antes não era uma obrigação, era uma possibilidade de trabalhar de casa. Agora temos essa obrigação, o que põe as coisas de uma forma um pouco diferente, mas também, de certa forma, demonstra as dificuldades, mesmo tecnológicas, e muitas delas, acho eu, nós nem nos apercebemos, não é? E é preciso ter algum cuidado com isso, não é? Algumas coisas que também vou falar sobre hoje, que é preciso ter algum cuidado com isso, que estão aí e que muitas vezes nos passam despercebidos. E isso também é preciso estar bastante atento. E isso também é bom, quer dizer, ajuda-nos a estar atentos e a manter-nos vivos e perceber que efetivamente a tecnologia também está aí para nos ajudar. Ótimo. Desce só mais alguns comentários que eu tô achando legal aqui, os comentários de chat. Eu pulei um aqui, um da Nath Lima, que ela falou, ó, Décio, o melhor professor de todos. A Priscila Almeida teve o mesmo comentário também, para mim também. Ela tá na 5ª turma, né? Então ela falou, excelente profissional. Então tá todo mundo aqui te dando os parabéns e todo mundo feliz com a sua participação, tá? Sim, mas também quero dizer uma coisa. Para já tenho aqui, não sei se conseguem ver, eu tenho aqui qualquer coisa do Brasil que eu trouxe agora quando estive mas também dizer que tudo isto não se faz sozinho, faz com vocês todos, e obrigado por todos, não é? Aqueles que estão aqui também connosco, e a partilhar também a vossa experiência, porque isso também nos faz sempre melhor do que aquilo que somos. E só assim também se consegue, digamos, ter estes papos e conseguir trocar experiências e vivências em todas estas alturas. E o Rui falou aqui que ele dá tanto trabalho a você que você mandou para ele um Alexa com tudo que ele precisa gravado. É verdade isso aqui ou é lenda? É verdade, sim. Mas o engraçado é que a Alexa foi e veio, ou seja, eu comprei cá, em Londres, ele veio para Portugal porque pensei, vou mandar para Portugal porque Portugal, portugueses, Brasil, é tudo junto. Eu mandei para o Brasil e um mês depois voltei a receber a Alexa porque não sei o que é que aconteceu no correio do Brasil, ou se foi o Rui que não quis ir lá buscar, ainda não percebi. Ou então é ele que ele disse-me já que eu tenho que vir cá ele a Londres ou a Portugal vir buscá-lo, ou então tenho que ir novamente ao Brasil. Estava quase. Vamos lá ver se eu ainda consigo lá ir este ano dar a Alexa. Olha aí, Rui, que presença, né? Imagina o Décio ir no Brasil só para levar a tua Alexa, né? E, cara, deve ter ficado preso em Curitiba, né? Na Receita Federal. Aí Rui não foi lá buscar. O Rui tá viajando tanto o Brasil, podia ir lá, Rui, buscar em Curitiba. Apanhava um avião e ia lá num instante. Mas está prometido, está guardada, está exatamente como eu mandei dentro do envelope. Eu vou lá entregar. Se ele não vier cá, eu vou lá de certeza entregar-lhe. Então, Décio, mais uma vez obrigado, tá, pela participação, a gentileza de sempre. E queria começar batendo um papo aqui para entender como é que tá a situação aí. No caso, você está em Londres agora, né? Sim. Como é que tá a situação? Você está na Foster ainda? Estão trabalhando na empresa? Tão remoto? Fechou tudo? Você pode dar só um panorama para a gente começar a entender isso e a gente depois partir para entender mais assim os desafios que está tendo nesse momento? Sim. Só para termos assim uma visão geral de como é que as coisas têm corrido. Como vocês sabem, nós temos muitos escritórios, 70, 80, não sei, não faço ideia, tendo com as obras que nós temos e tudo isso, mas escritórios grandes temos um pouco menos, há 20 ou 30 escritórios. Nomeadamente na Ásia, ou seja, esses escritórios na Ásia foram os primeiros a serem encerrados. Ou seja, a partir do momento que começou a haver esta pandemia, e que foi assumida como sendo uma pandemia, os primeiros escritórios que foram fechados foram os de Hong Kong, toda daquela zona. E depois, entretanto, nomeadamente os escritórios do Reino Unido e dos Estados Unidos foram fechando em função daquilo que foram as indicações políticas. Ou seja, quando houve o lockdown cá em Londres, há 2 semanas, se não me falha a memória, foi quando nós fechamos o escritório cá em Londres. Até lá íamos fechando em função daquilo que ia acontecendo, ou seja, algum sintoma, alguém ficava doente, fechávamos aquela aula, mandávamos toda a gente para casa e ficavam pelo menos 1 semana a 2 semanas, digamos, de quarentena, e algumas dessas pessoas ainda chegaram a voltar para o escritório, depois de desinfetarmos parte daquele escritório. Obviamente que isto não é
uma solução que eu considero eficaz, não é? Porque, apesar de eles terem começado com limpezas mais excessivas daquilo que são as portas, os guarda-mãos, os elevadores, os botões, tudo isso, mas nós andamos pelo escritório, em Londres somos à volta de 1.100 pessoas, temos uma cantina, ou seja, há muito contacto pessoal, aquilo que a Mariana estava a falar muito sobre na palestra dela. As pessoas estão lá envolvidas naquele ambiente, há muita troca de informação, muita troca de conversa, as pessoas estão muito próximas e obviamente que não é isolar parte do escritório que vai fazer com que a coisa resulte. Mas depois, passados uns dias, quando finalmente o Boris Johnson anunciou o lockdown, nós fechamos de imediato o escritório e desde então nós temos o escritório completamente fechado, tirando a segurança, não é? Que obviamente tem que lá estar, mas desde então tem fechado tudo e isto tem sido efetivamente um desafio, tem sido um desafio. Imagino, né? Porque você falou 1.100 pessoas mais ou menos, né? No Sim, escritório. só em Londres. Sim, só em Londres. Só em Londres. Não, cara, é uma realidade totalmente diferente de fechar um escritório. Como a gente teve várias palestras aqui, teve um caso da RM+, e como é que eles começaram a utilizar os fluxos de trabalho virtual, né? Eles estão com um resultado muito bom, só que, se eu não me engano, são 30 engenheiros. E aí, quando a gente parte para uma magnitude de 1.100, é claro que a empresa tem um desenvolvimento muito maior, mas eu acho que tudo se torna mais complexo, né? Passar a trabalhar 1.100 pessoas. E aí, esse pessoal ainda está o pessoal trabalhando ou realmente parou? Estão trabalhando de forma remota ou estão com um break, digamos assim? Como é que está isso? Não, não, não. Nós não paramos de todo. Nós temos neste momento 1.500 pessoas a trabalhar no mundo inteiro. Nós estamos todos a trabalhar neste momento remotamente. Nós estamos a utilizar o LogMeIn para aceder aos nossos computadores, a trabalhar remotamente. Obviamente que nós não podemos dar computadores a toda a gente. Fizemos um levantamento de quem tinha computadores, quem tinha internet, quem tinha uma segunda tela, por exemplo, para ter a certeza que quando chegasse a altura para nós começarmos a trabalhar remotamente, estivesse tudo em condições. E não é só isso, quer dizer, nós temos aqui uma questão que nós falamos, ainda agora o Maurício estava a falar, da questão da Dropbox, que nós não utilizamos Dropbox, da Google Drive, que nós não utilizamos a Google Drive, nós trabalhamos apenas com softwares que são mais corporativos, ou seja, tipo o Microsoft, o OneDrive, por exemplo, e toda a plataforma do Office 365. Mas tudo isto, para além daquilo que é o tráfego normal de informação que passa dentro do escritório e de um escritório para outro, é todas as 1.500 pessoas a aceder remotamente ao escritório. Ou seja, estamos a falar em larguras de banda, velocidade de internet, disponibilização de dados, ou seja, tudo isto sobrecarrega e de que maneira todo aquilo que é o nosso sistema. Mas nós estamos a trabalhar, continuamos a ter o apoio remoto da equipa de IT, não é? Da parte informática. Essa equipa, se necessário se deslocar ao escritório, existem regras, ou seja, eles não vão em transportes públicos, eles não vão em transportes deles, vão de táxi, fornecido pela empresa. Os computadores desligam-se, nós temos sistemas que ligam automaticamente os computadores, ou seja, para garantir que efetivamente toda a empresa está em produção. Ah, que legal. Então tá um sistema realmente ainda bem organizado, mas parcial, né? Não é todo mundo que tá. Eu acho que é similar com o nosso caso aqui, claro que é uma empresa bem menor, mas muita gente parou mesmo. A empresa deu, no caso, férias, né? Aqueles leave entitlements que o pessoal tem. E realmente algumas pessoas pararam nesse momento, enquanto não existe uma decisão final. Mas o governo também está dando um suporte muito grande para as empresas aqui na Austrália. Eu vi que no Reino Unido eles começaram meio que bem abertos, né? Eles não queriam fechar nada e depois voltaram atrás, né? Sim, isto é, eu não sei, cada país toma as suas decisões e eu acho que as decisões tardias vão ter consequências também elas tardias. E nós estamos a viver isso não só cá, mas também pela Europa, e é pena que nós não consigamos ter aprendido com aquilo que aconteceu nomeadamente aqui na Europa, em Itália, e está a acontecer em Espanha, e pronto, e nos outros países começa a ser um pouco progressivo.
Porque a ideia que eles tinham aqui, nomeadamente aqui em Londres, que o Presidente tinha, era: não se preocupem, vamos para a frente, vamos tomar conta daqueles que são mais fracos, nós ficamos doentes, ficamos imunes e estamos prontos. E eu acho que, efetivamente, eu não sou muito passivo. Pronto, eu tive aquele caso lá no escritório, eu era de uma das pessoas que estava envolvido com aquela equipa de trabalho. É bem provável que esta semana tenha estado doente, que tenha tido sintomas, efetivamente, de ter sido infectado. Não sei, nunca vou saber, porque, entretanto, obviamente, o Sistema Nacional de Saúde, o NHS, cá, como em todo o lado, não dá respostas, não tem capacidade de resposta, não é dar respostas, não tem capacidade de resposta. E eles perguntam coisas muito simples, tipo a idade, se tem problemas de saúde e quais são os sintomas. E a partir daí eles dizem: telefonamos daqui a 3 dias, se estiver pior, telefone, mas não saia de casa. Ou seja, todos aqueles números e todas aquelas coisas nunca é efetivamente aquilo que é a realidade. E isto, obviamente, que todas as projeções que o Estado faça, que só aumentou 10% ou diminui 3%, ou o que é que seja, com base naqueles números, vale o que vale, não é? Quer dizer, eu não acredito mesmo naquilo e acredito que isto ainda vai ter um impacto muito grande. Nós sentimos, obviamente, que acho que qualquer uma empresa sentiu. Nós não fomos obrigados a nada, a tirar férias. Inclusive, eu tinha férias agora, a partir de ontem, ou melhor, sim, a partir de segunda-feira, digamos, estava com viagens com a minha família marcada. Eu tive que desmarcar tudo, perdi algumas dos voos, mas isto para dizer que eu, inclusive, desmarquei férias e a empresa está muito solidária com isso. A empresa tem uma contabilização interna, há uma proximidade muito grande da empresa para com todos os funcionários. Eles têm um contacto, nós temos um contacto diário com todo aquilo que são os nossos line managers, com as pessoas que estão acima de nós. E pronto, há um acompanhamento muito próximo, não só da parte do BIM, não é? Porque nós temos uma equipa de 80 pessoas, só de 83 pessoas do BIM neste momento, mas também, obviamente, isto depois escalado às equipas do projeto que nós temos. Ótimo. Gui, eu queria trazer um pouquinho para a conversa, só para saber como é que tá lá nos Estados Unidos, só para a gente ter um alinhamento aqui, porque a empresa que você trabalha tem o quê? 900 funcionários, né? Mais ou menos, Isso, são 40, 50 escritórios nos Estados Unidos, né? Fechou também pois lá? é. Ou... E eu achei interessante dele falar que eu também estava sendo meio injusto quando eu falo, tipo, a empresa não é grande, mas também não é pequena, né? Nós temos alguns desafios, não temos 1000 pessoas, né, no escritório, ela é muito mais difundida, só que a gente está sofrendo, estamos lidando com duas situações diferentes, né? Além de ter as equipes de projeto, nós também temos as equipes de campo, que vão e acompanham obras, a gente não executa, mas existe o acompanhamento, né? E quando a gente fala do BIM, é muito disso, é da empresa que fez o projeto estar lá na obra participando junto com a construtora, é não abandonar nessa etapa que é tão sensível, né? E para garantir que o projeto ele siga da forma que ele foi idealizado. E essas equipes continuam em campo. Então, as obras não pararam, a gente estava até conversando com o Sérgio, né? Ele falou que na Irlanda muitas obras foram paralisadas, a gente não. Muitas obras continuaram, então as equipes de campo, na semana passada, teve uma reunião, aí foram 650 pessoas numa chamada do Zoom, né? Participando, e falando sobre a questão de escritório, e essa semana foram 650 pessoas falando dessa parte de campo, né? Que, enfim, já não estão mais interagindo tanto assim, indo para postos de gasolina, que é onde normalmente a gente dava uma pausa para, enfim, comer alguma coisa, né? Dar aquela relaxada durante a viagem, está sendo tudo mais direto ao ponto. Então, coisas de saúde pública mesmo foram essas partes abordadas. E, além de tudo, agora, essa semana teve essa questão do Zoom aí, né? A questão de segurança. Eu lembro que pela primeira vez, quando eu falei, a gente aqui no Brasil não estava nessa discussão, mas foi quando a gente foi para o BIC, em Portugal, que a gente pela primeira vez ouviu falar da questão de segurança da informação com o Richard Lane, se lembra, Arthur? E eu e o Arthur, assim, a gente chegou lá sem saber de nada no meio do cenário internacional, né? E ele falando da questão de segurança da informação, a gente nunca mais esqueceu. E o Zoom sofrendo ataques, enfim, não é nem ataques, mas como entrou em voga, aumentou em 572% a utilização. As pessoas encontraram falhas, né? Tudo natural no sistema de informação. E agora a empresa também falou, não, olha, o máximo que a gente pode fazer é manter atualizado para assim que eles cobrirem essas vulnerabilidades, a gente está protegido disso, né?
Sim, e Guilherme, isso é uma coisa que nos passa, aquilo que eu tenho visto também nas apresentações e tudo, e do Maurício, que nos passa às vezes muito ao lado, é precisamente isso, que é a questão da segurança. Ainda ontem o Arthur estava a mostrar a Google Drive deles, e assim, obviamente que eu também uso a Google Drive, eu pago também mensalmente ou anualmente um valor, que não sei, são $100 ou uma coisa qualquer, ou seja, é ridículo a vantagem que aquilo nos dá, mas há uma coisa que é extremamente importante e acho que nós, como trabalhadores de uma empresa ou empresários ou como quisermos, que é a segurança dos dados, porque do Décio Ferreira, que vive lá em UK, que é português e que, pronto, que é o que é, ninguém quer saber. Agora, de toda a informação que uma empresa, nomeadamente como a nossa, informação muito sensível, é preciso ter extremamente cuidado e é muito sensível. Se vocês, por acaso, tiverem a oportunidade de ler, por exemplo, os termos de utilização do Google Drive, eu tenho a certeza que qualquer pessoa que leia aquilo vai pensar 50 vezes, pelo menos, se efetivamente põe as suas coisas lá ou não. E estou a falar do Google Drive, que é aquilo que, diria, a maioria das pessoas usam. E a Dropbox é igual. A Dropbox é um bocadinho melhor, é verdade, mas a Dropbox é igual. E mesmo o LogMeIn, nós neste momento não trabalhamos com nenhum plugin, nenhum software cloud-based, ou seja, da nuvem, que não tenha pelo menos 2 fatores de validação de login, ou seja, de acesso às plataformas. Nenhum. E esse é um dos grandes motivos, por exemplo, que a nossa, não só esse, depois podemos voltar a este caso, mas também esse é um dos grandes motivos porque nós aqui na Foster não utilizamos softwares ou serviços como, por exemplo, o BIM 360 como uma plataforma, digamos, de utilização normal, digamos assim. Nós só utilizamos o BIM 360 se o cliente quiser. Nós nunca, em vez alguma, sugerimos o cliente ou ninguém, por iniciativa própria, até agora, não é? As coisas estão a mudar e a Autodesk tem aí grandes mudanças que, em princípio, vai vir agora com a versão 2021, vamos lá ver. Questões, precisamente, de segurança que são muito dramáticas, ok? Isto não é, isto pode pôr em causa, depois posso contar algumas histórias, não da Foster, mas que eu ouço que aconteceu cá, sobre a questão da fuga de informação, de investimentos, obviamente, de projetos com esta dimensão. O Zoom é um bom exemplo, é gratuito, até não sei, acho que são 45 minutos, acho que foi com um limite de utilizadores, mas há muitos meios, muitas empresas que o usam de forma, digamos, pouco segura, porque depois, obviamente, isto é fácil de entrar nesses sistemas e entrar dentro das máquinas. Vocês não fazem ideia da quantidade de tentativas de hackers de acesso aos nossos servidores que tem havido ultimamente, porque nós estamos mais expostos, toda a gente está a trabalhar de fora e estamos muito mais expostos do que estávamos anteriormente. Porque tem que ser, não é? Porque tem que ser. E assim, eu gosto de que às vezes as pessoas ficam até preocupadas, eu digo isso por experiência com o meu pai, né? E aí acaba que o Arthur deu esse exemplo, era o exemplo que eu dava para ele. Acaba que também no final do dia, para nós, pequenos usuários, nós somos pessoas, né? Isso que o Décio comentou também, eu falei, e esse nível empresarial, eu pelo menos, eu tô distante, né? Mas eu vejo o pessoal de tecnologia da informação, o quanto que, nossa, eles falam disso, das tentativas, e pessoal, uma das maiores vulnerabilidades que existem são nós mesmos, somos as pessoas, viu? Porque foi o que o Arthur falou, na hora de roubarem um escritório lá, roubaram os computadores, roubaram os HDs, mas estava tudo na nuvem. Novamente, nesse cenário, empresas menores, né, enfim, e que o que acontece, como eles acessam alguns dados da nossa empresa, é através dos próprios usuários. E aí, como é que se previne isso? Fator de two-way, né, de duas etapas de verificação. Não só a gente usa isso. Só acesso o meu computador quem tem acesso ao meu celular. Então, se a pessoa lá tentar botar a senha, não vai conseguir acessar nada da empresa. É um fator a mais, né, para dificultar, mas quem também quiser roubar, pessoal, falei, hoje em dia é muito difícil se prevenir de tudo, né? Mas a gente, como indivíduo, consegue se proteger bem, né? Sim, é um bocado isso, é um pouco isso. Mas se nós não tivermos as devidas medidas para nos conseguir proteger, ficamos mais suscetíveis. Ainda há pouco, eu não sei, já usei o Slack já há muitos anos, e mesmo aqui na empresa, comecei a usar aqui na Foster, e nós deixamos de usar aqui por uma simples razão, porque é assim,
o Slack não é um software corporativo, ou seja, ele não tem aquilo que se chama o SSO, que é a validação do funcionário com a password dentro como é que se chama? Da Active Directory, não sei como é que se diz em português agora, do sistema, ou seja, todos os funcionários que entram no sistema têm uma password e acedem a tudo aquilo que são os serviços, o Office 365, os softwares Autodesk e tudo isso. E como são muitos funcionários, as entradas e saídas das pessoas na empresa têm que forçar automaticamente a quebra de acesso a tudo o que são estas plataformas. Porque nós não temos capacidade, é difícil ter numa empresa com alguma dimensão. E atenção, eu não acho que a Foster & Partners seja uma grande empresa. Há empresas muito maiores. Somos 1.500, é o que é, mas há empresas que têm 5 e 6 mil, há Arupes e coisas do género, são empresas que são muito maiores. Mas é muito difícil, nomeadamente, se vocês imaginarem o BIM 360, que só tem a ligação SSO, ou seja, a ligação à Active Directory de uma empresa, em que tem que haver uma pessoa que tenha a certeza que quando uma pessoa sai da empresa é desligada deste serviço e quando entra na empresa é ligada a este serviço, é um trabalho que é muito, muito, muito difícil de controlar e de fazer. E não é só no BIM 360, é do Slack, é de todas estas plataformas que não têm este serviço. E isto é um ponto muito sensível a nível da segurança. E que às vezes, até a mim, não é? Quer dizer, agora estou mais sensível a estas coisas porque como nós estamos, ou como eu trabalho neste momento mais na parte central da empresa e lido muito mais com isso, porque também é verdade que é aquilo que eu tenho dito. Nós não podemos fazer aquilo que eu chamo que é um overkill, que é matarmos a nós próprios e deixarmos de usar porque é um risco. Agora, principalmente porquê? Porque a grande parte deste tipo de serviços começa a ser apenas e só apenas disponível na nuvem. Ou seja, todos os serviços que nós temos está tudo na nuvem. Mas a questão é, na nuvem onde? Quem é que tem acesso? Estão certificados pela ISO? Sim ou não? Têm reportes de ataques? Tem redundância, como ontem estávamos a falar com a questão do Google Drive, que tem redundância, obviamente que sim, mas tem redundância? Tem registros, logs de acesso de alguém que tenha acedido à base de dados? Que informação é que quem gera a base de dados vê e acede? O BIM 360, por exemplo, não tem um sistema de backup automático. Vocês têm que fazer manualmente. Vocês, 2 para amanhã, acabam de trabalhar com aquilo, o que é que acontece à informação? Onde é que está essa informação? Ou seja, há aqui muitas questões que muitas das vezes nos passa um pouco despercebido, que nós, não é que não pensemos, que se calhar pensamos, mas não damos a devida importância, porque lá está, do Décio Ferreira, de mim ninguém quer saber, não é? Ninguém quer saber os meus contactos, ou nem sequer a minha conta do banco, porque, coitado, só se forem para deixar dinheiro. Mas não há, percebe, agora, de empresas que nós trabalhamos e que vocês trabalham também, que têm informação que têm de clientes hiperpoderosos a nível mundial e que podem implicar investimentos brutais ou perdas de investimentos brutais, isso deixa-nos um pouco apreensivo, obviamente. É isso, só um caso para complementar essa discussão, eu estava até falando isso com o Guilherme, ele mencionou a questão do envio de boletos, né? No Brasil a gente paga muito por boleto, e aqui na Austrália tentaram fazer um fake, né? Um scam várias vezes na nossa empresa, e inclusive utilizando meu e-mail, eu não sei como é que eles fizeram isso, mas o pessoal pegou meu e-mail empresarial e eles mandaram um e-mail para outro e-mail dentro da empresa falando assim, tá aqui o invoice, né, ou seja, o boleto para o pagamento do serviço de tal coisa. E aí, claro, o pessoal do financeiro entrou em contato comigo para verificar, esse boleto eu posso pagar? E eu falei, não, calma, eu não sei nem o que é isso, né? Porque o Assis que tá aí no chat também pode até falar mais, né, sobre isso. O Assis, inclusive, o Assis e o Décio foi quem me ajudaram em outro esquema, né? Que quando eu ia para Londres, recebi uma proposta lá e eu tava super empolgado, vou trabalhar em Londres antes de vir para a Austrália, né? E na verdade era um esquema aí de um grupo nigeriano com os caras da Austrália, que na verdade era tudo mentira. Eles clonaram o site do consulado britânico, que era onde eles iam pegar meu dinheiro, digamos assim, quando eu pagasse o meu próprio visto. Então foi uma loucura, mas aí o Décio e o Assis deram ajuda aí, o Assis conseguiu até rastrear esse pessoal, a gente denunciou na Interpol em várias coisas. Então, assim, existem essas coisas, né? Claro, como o Décio falou, para coisas pequenas, por exemplo, a conta do Arthur, do Décio, do Guilherme, ninguém tá nem aí. Agora, acesso a Foster & Partners, por exemplo, tem muita gente ali de olho, né? Então, realmente, para empresas grandes, é muito importante ter esse tipo de proteção.
Concordo muito, eu acho que adorei, inclusive, as dicas do Décio, né? A gente está passando por isso também agora no Shadmate, que é uma plataforma que está sendo desenvolvida, e o Thiago, que é quem está fazendo toda a parte de programação e desenvolvimento, tá fazendo muita pesquisa sobre isso. No momento a gente utiliza a Microsoft para muita coisa, mas principalmente aqui na Austrália, para o licenciamento, digamos assim, de um serviço, tem muita documentação jurídica e muita questão de política de privacidade, tem muita coisa que realmente tem que ser bem amarrado, né? Então vai depender de caso para caso. Mas, assim, em geral, aí eu queria deixar o Décio e o Gui comentar. Eu acho que, assim, para seus arquivos pessoais, eu acho que mais seguro você salvar, por exemplo, no OneDrive do que deixar no seu computador pessoal. Porque, como eu falei, chega um cara lá, invade teu escritório e rouba. Como aconteceu com, acho que foi o Vinícius, né? Não sei se ele tá por aqui. Roubaram o escritório do cara, levaram os computadores. E aí? Como é que você fica com os arquivos de projeto, né? Então, acho que é importante ter um backup na nuvem com redundância, que a Microsoft faz isso muito bem. Não sei se vocês têm o mesmo pensamento, Gui e Décio. Sim, obviamente que sim, não é? E nós temos a nossa própria redundância e é feita por escritório. Nós temos um sistema de backups que corre 2 em 2 horas, se não me falha a memória, dada a quantidade de informação que anda. E mais do que isso, essa redundância deve ser sempre feita não de um servidor para outro, ou melhor, não dentro do mesmo espaço, do mesmo edifício, mas muitas das vezes até de um país para o outro, ou de um continente para o outro. Voltando um pouco atrás daquilo que o Arthur estava a dizer sobre as questões da segurança, há outra coisa que também é preciso ter muita atenção, que é os níveis de segurança exigidos, por exemplo, nos Estados Unidos, são diferentes da Europa, que são diferentes da Austrália, de certeza, e que são diferentes da Ásia, de certeza. Ou seja, muitas das vezes, e nós temos também passado por isso, nomeadamente um dos últimos casos que eu estive a tratar foi do BIMTrack, onde tivemos a palestra do SAT sobre isso, mas o BIMTrack é uma empresa que está assediada no Canadá, segue um pouco as normas que são americanas, mas nós estamos a exigir, não só nós, mas um pouco a certificação da ISO também, porque é aquilo que nós exigimos cá. E eles também, obviamente, que estão a fazer, mas isto para dizer que até mesmo dentro da segurança, quando nós trabalhamos com empresas americanas ou empresas europeias, e é uma grande preocupação, por exemplo, com a Autodesk, porque a Autodesk é americana, essas exigências são um pouco diferentes, tá bem? E reparem, no caso da Autodesk, o BIM 360 Design só trabalha nos Estados Unidos, ou seja, os arquivos vão todos para os Estados Unidos e vão ser gravados lá. Ou seja, a nível da segurança, é uma segurança americana. Que não estou a dizer que seja boa ou má, ou seja, o que estou a dizer é que não cumpre aquilo que são os critérios de segurança europeus. E obviamente que eles estão a fazer, e não sei se entretanto já acabaram ou não, passar para os servidores da Amazon europeia. Mas depois vem a segunda coisa, que é, mas são seguros e nós damos aquilo que a Amazon dá. Obviamente que eles dão aquilo que a Amazon dá, eles podem pedir mais. Ou seja, a nível de segurança eles podem pedir sempre um pouco mais. Agora, 100% de acordo, não é? Quer dizer, antes de ter ou empresas ou pessoas, não é? Quer dizer, no meu caso eu não sou uma empresa, sou uma pessoa, tenho os meus dados na nuvem, quem quiser que vá lá buscar e não importa, nem quer saber, porque eu já passei muita dor de cabeça com isso. Mas as próprias empresas, nomeadamente a Foster, têm um sistema de redundância também, obviamente, com empresas também, a fazer isso, que obviamente não podem ter só nos servidores. Nós temos milhares de servidores e todos eles espalhados por aí. Pois é, a mesma coisa. E eu trabalho assim, gerenciamento de risco, né? Então é que nem, por exemplo, eu dou um exemplo quando eu vou sair para algum evento, para alguma coisa assim, que eu sei que vai ter muita gente, que eu posso talvez perder a minha carteira, eu levo aquilo que eu sei que eu vou perder. Então, assim, eu falo, bom, se eu perder, eu sei que eu vou perder carteira de identidade, cartão de crédito e outras coisas, né? Então, eu sabendo, eu consigo gerenciar isso. Se acontecer alguma coisa, eu sei o que fazer. E mesma coisa com os meus dados que estão disponíveis. Eu sei que se acontecer alguma coisa de roubarem aqueles dados, eu tô vulnerável de uma determinada forma, né? Então o pessoal fica falando por essas e outras, né? Já, aproveitando que a gente está no sábado, já está mais descontraído agora, eu falei, o pessoal fica falando de nudes e essas coisas. Eu falei, se o pessoal se vulnerabiliza dessa maneira, né? Enfim, existe esse risco, né? Então, saber que os celulares, hoje em dia existe essa discussão, você compra o celular, mas o controle que eles têm sobre o celular
e sobre os dados que estão nele é muito grande. Então, é basicamente você está emprestando, pegando isso emprestado, né? É uma discussão que tem hoje em dia. E é saber isso, né? Que a gente está usando essas informações todas. O Google não é de graça, né? O Gmail, por mais que a gente também pague o Google Drive, o acesso ao e-mail não é de graça, né? E que tudo isso existe interesses por trás. E é saber que a gente está estando vulnerável de uma forma. E a empresa, a gente também usa o OneDrive, que é para todo o nosso computador pessoal, é todo lançado na nuvem, e se a gente por acaso trocar de computador, a gente baixa e faz o backup dos nossos dados pessoais, né, os nossos dados do computador, além dos os servidores que estão lá na empresa, a gente continua acessando normalmente. Show. Mariana comentando, eu já penso logo em perder a carteira, né, para um assalto. Minha vida é carioca. A Mariana deu um oi pro Décio, né? Que chegou aqui, o Assis falou antes tarde do que mais tarde, né? Então, só um comentário rápido que a Fernanda pediu para contar mais da história, né? E só resumindo, para a gente não perder muito tempo, Fernanda, acontece, eu mencionei brevemente, mas é um tipo de fraude chamado recruitment scam, né? Ou seja, fraude de recrutamento. Então, o que é que acontece? Existem quadrilhas que o pessoal fica, tipo, no LinkedIn, e aí sabe aquelas mensagens que a gente recebe no LinkedIn, às vezes de uma empresa séria, né? E, tudo bem, Arthur, estamos procurando uma pessoa parecida com, sei lá, com as suas habilidades. E aí era um perfil fake, na verdade, do LinkedIn, e eles clonaram o perfil de uma empresa lá em Londres e também o perfil do consulado britânico. Então, como é que funciona? Eles entram em contato com você, mandam algumas documentações, teve ali uma troca de informações. Até os sites, né? Até os sites, eles clonaram os sites, o que não é difícil de fazer, né? Você hoje entra e consegue fazer isso fácil. E aí, eles começam a ter essa conversa com você, e quando você vai pesquisar, realmente, a empresa existe, tem um site, tudo que o cara tá falando bate, eles têm papel timbrado, eles montam documentação. E aí eles mandaram uma proposta para mim, e a proposta é bem legal, eu tava super feliz e tal. E aí, enfim, em resumo, como é que eles ganham dinheiro com isso? Eles mandam um link do consulado falando o seguinte: olha, Arthur, acelera teu visto, que é a única coisa que a gente não pode fazer por você. Assim que sair seu visto, a gente manda passagem aérea, tudo para você vir para cá. E aí no visto é onde eles ganham dinheiro, porque na verdade todo o site do consulado que eles mandam, o link lá, é um site fake, é mentira. Então, na verdade, não existia nada de empresa. E tem muita gente que, tipo, se demite, manda o chefe para aquele lugar, e aí vou trabalhar em outro lugar, e quando vê, na verdade, é mentira, né? Na verdade, é uma fraude, e tem gente que até, enfim, vai pro país, para quem mora na Europa, né, que é mais fácil. E aí aconteceu isso comigo, e aí o Décio e o Assis ajudaram aí, né? A gente conseguiu descobrir esses caras, e na verdade era uma fraude. Então, existe muito isso no LinkedIn, tá? O pessoal faz fraude com tudo, então é bom ficar de olho nisso, tá? Sim. A Fernanda estava a dizer uma coisa lá no chat, uma coisa que também, desculpem, é um pouco importante, que é, nomeadamente agora esta fase do BIM360 está gratuito, e está gratuito até ao final de maio, com possibilidade de estender, mas está disponível até final de maio. Mas depois entre aspas, assustador a quantidade de informação que estas empresas têm depois das empresas nossas, que nós não sabemos ao certo o que é que eles fazem. E não é só a informação, é dependência com que nós ficamos depois destes serviços, porque chega uma altura que está tudo lá, não é? Ou seja, eu não estou a dizer que não concordo com isso, acho que é um mal necessário, isto acho que acaba de ser cada vez mais frequente, mas é importante nós sabermos como é que isso funciona, onde é que nós temos os dados, o sítio onde nós estamos a pôr os nossos projetos no BIM 360, por exemplo, o hub, não é? Ou seja, o sítio onde nós estamos a pôr o nosso projeto, se é nosso ou se é do cliente. Porque se é nosso, nós controlamos quem quisermos e como quisermos. Se é do cliente, nós não controlamos absolutamente nada. Zero. Ou seja, tudo o que lá está, de hoje para amanhã o cliente simplesmente pode cortar e nós ficamos sem acesso a nada. E até mesmo as coisas que nós partilhamos com o cliente, que isto também é uma gestão que nós depois também temos que ver, é a informação que nós queremos que efetivamente seja pública. Toda a gente sabe, ou pelo menos quem trabalha com o BIM 360, que aquilo conseguimos trabalhar com pastas work in progress, published, ou seja, aquelas coisas que são partilhadas, que são consumidas, ou seja, pelo menos quem sabe trabalhar com o BIM 360, não é o caso para estar aqui a explicar, mas sabe que existe essa possibilidade, mas ao fim de contas eu posso estar a aceder a um hub que não é meu, que é do cliente, ou que é do empreiteiro, ou que é do construtor, ou que é, sei lá, quem quer que seja. E esse tipo de informação que lá está é uma informação que eu de hoje para amanhã deixo de ter acesso, se eu quiser, porque eu não sei quem é que está do outro lado. Tudo bem, há contratos, há toda uma quantidade de informação, mas há coisas que eu efetivamente não quero partilhar. Nós somos uma equipa de design, há muitas coisas aqui que nós desenvolvemos que não queremos partilhar com o cliente, porque são desenvolvimentos internos,
E quando nós estamos a trabalhar com o BIM 360, às vezes obrigam-nos, entre aspas, o próprio sistema, pode-nos obrigar a partilhar isso dentro do BIM 360 e que nós não queremos. Ou seja, isto é só para obriga-nos a pensar um bocadinho da forma como é que os sistemas funcionam. E até posso dizer uma coisa, nós, Foster & Partners, empresa, digamos, que com alguma importância mundial, ou pelo menos com alguma relevância no mundial, nós neste momento temos a certeza absoluta, atenção, a certeza absoluta, pronto, isto não é a certeza absoluta, a nossa certeza absoluta, vamos dizer assim, que é melhor, vale o que vale, que o Revit Server é mais seguro e mais rápido que o BIM 360. O que é uma coisa curiosa, porque quando nós começamos a fazer esses testes o ano passado, eu dizia, o Revit Server, old school, não sei quantos anos atrás, fazer a mesma coisa. Não vamos fazer isso. E a verdade é que nós estamos a chegar à conclusão, dentro daquilo que é a nossa metodologia, obviamente, acaba por ser interessante e acaba por funcionar bastante bem. E, atenção, muito, mas muito mais barato do que o BIM 360. Uhum. Ou seja, nós temos um software que é da Clarity, que é da Imagnite, ou lá como é que ele se chama, não sei exatamente qual é que é o nome daquilo, mas é Clarity, que é um software que, quem sabe mais uma vez trabalhar com o Revit Server, que quem tem acesso ao Revit Server tem acesso aos projetos todos. Nós com esse software conseguimos controlar quem é que tem acesso a quê, ou seja, conseguimos ter no mesmo Revit Server todos os projetos que nós queiramos ter, sem ninguém ter acesso a absolutamente nada do outro. E ainda assim, fica mais barato do que o BIM 360 e mais seguro, porque o Revit Server é instalado nos nossos servidores. Ah, que legal. Então dá para fazer esse controle através dessa aplicação, né, Décio? Você pode repetir só o nome? É Clarity. Clarity. Esse é um serviço, digamos assim, é um software que é da Imaginite, ou qualquer coisa assim. Já ponho depois lá eu vou só procurar aqui e já partilho lá com vocês lá no site. Tranquilo. E, inclusive, essa questão do BIM 360, da velocidade, a gente chegou até a debater isso há um tempo atrás, né? Principalmente aqui na Austrália, é horrível, porque a Austrália é longe de tudo e de todos, né? Uma ilha no meio do nada. E aí, o que é que acontece? O servidor, infelizmente, só tem um servidor na Europa e um servidor nos Estados Unidos. Então, querendo ou não, existe um delay para chegar aqui na Austrália. E acaba que quando a gente vai salvar um arquivo, a gente vai fazer o upload, demora mesmo do BIM 360. E engraçado que o Thiago está trabalhando na integração do ShadMate com o BIM 360 e o código dele, do próprio ShadMate, que é o software que a gente está trabalhando aqui, ele roda em alguns milissegundos. Só que quando ele vai enviar a informação para o BIM 360, em alguns momentos chega a levar até 10 segundos. Então, assim, na verdade, é exatamente o BIM 360 que é mais lento do que a aplicação que ele criou. Então, é engraçado isso. Eu não sei, você tem ainda problemas com velocidade estando na Europa, Décio, no BIM 360, ou mudou isso, assim? Quando vocês usam, né? É assim, depende, porque assim, o problema não é o BIM 360, o problema é o BIM 360 Design. Porque o BIM 360 Design ainda não tem, agora não consigo confirmar se já está, porque a última vez que falei com o Autodesk sobre isso, eles estavam a preparar isso. Mas não tem o servidor, o serviço está todo nos Estados Unidos. E acho que eles estavam a pensar pôr na Ásia, no Médio Oriente, no Oriente Médio. E então nós tínhamos problema de lentidão, sim, nós tínhamos muito problema por causa da ligação, não é, do Oceano Atlântico daqui para os servidores da Autodesk. Ah, tá. No nosso caso, a gente tem problema com todos. O BIM 360 Docs também. É lento também, infelizmente. Mas, enfim, foi a melhor solução que a gente encontrou para o nosso caso específico, né? Mas não necessariamente é aplicável para todos os lugares. Sem contar o preço, né? Imagina 1.500 pessoas. Eu não estou aqui a dizer de todo a criticar, quer dizer, estou a criticar, mas não estou a dizer mal de todo o BIM 360. O BIM 360, para mim, não é só a melhor plataforma que nós temos para quem trabalha com softwares de Autodesk. Atenção. Uhum. Para quem trabalha com softwares de Autodesk, nomeadamente o Revit, obviamente, não é só a melhor plataforma que eu conheço. Ou seja, para além da melhor, é a única. Ou seja, não conheço, pelo menos não conheço nenhum serviço tão bom e tão integrado que tenha, nomeadamente como um CDI, que eu não considero ser um CDI, ou Common Data Environment, como a malta do BIM gosta de chamar. Não o considero a 100% um CDI, não é? Porque falta-lhes muita coisa, imensa coisa,
mas dentro daquilo que é o funcionamento do BIM 360, para mim, é dos melhores. Atenção, e é caro. É muito caro. Se a gente for considerar, por exemplo, 1.100 licenças para só para Foster Partners dá o quê? Dá quase 3 milhões de reais, né? Considerando em Sim, reais. sim, Então, assim, sim. é uma loucura, né? Sim, não é só isso. É o BIM 360 Design, é o BIM 360 Docs, é os outros É, BIM 360. Nós não estamos a usar muito mais do que esses dois. Estamos mais ou menos, em alguns casos, a usar o Glue, mas ainda está muito aquém daquilo que é o Navisworks, apesar de tudo. Depois nós temos, não sei, acho que são 500 e qualquer coisa licenças de Autodesk, fora o outro software todo. E vocês não têm, ainda ontem estavam a falar também, o Guilherme e o Arthur, vocês dois estavam a falar do Bluebeam. O Bluebeam é um dos softwares mais caros que nós temos aqui na empresa. Atenção. E aquilo é só para fazer markups, ou seja, para fazer quase marcas de visão. Aquilo tem muito mais. Eu agora estou a desenvolver um workflow para trabalharmos com aquilo mais em condições e de forma mais integrada. E lá está. Que é uma coisa que também, para além daquelas todas que vocês tinham falado, que é a sobreposição de desenhos, dá para editar, dá para apagar, fazer com cores diferentes. Tem outra coisa que também para nós é muito bom, que é a possibilidade de nós conseguirmos partilhar um PDF para ser marcado, não é para fazer os markups, por mais do que uma pessoa em simultâneo. O que é que isso implica? Implica, mais uma vez, partilhar as coisas para a nuvem. O que é que implica? Voltar todo o sistema de cybersecurity e tudo isso em cima disto para conseguirmos saber se aquilo é. Quando nós publicamos os nossos PDFs, que são os nossos projetos, os nossos reportes e tudo isso, se não há problema de segurança e quem é que tem acesso àquilo. E atenção, é um PDF, não é? Ou seja, à partida parece um pouco inofensivo, mas para nós, não é? Mais uma vez, para dentro daquilo que é a nossa política, não é. E nós mandamos as nossas perguntas de security, não é? De cybersecurity, inclusive a Bluebeam mandou-nos o NDA, Non-Disclosure Agreement, só para nos responder às perguntas. Só para vocês verem ao nível que estas coisas às vezes sobem e escalam de tal forma. Porquê? Porque são questões que começam a entrar em questões muito sensíveis. E nós temos que saber, não podemos partilhar, e eles têm que nos dizer sendo uma coisa confidencial. Ou seja, isto começa a escalar de uma tal forma que é o nível, digamos, de segurança que nós queremos dar às coisas. E coisas tão simples quanto publicar um PDF. Bom, ótimos comentários. Só lendo um pouco aqui o chat, né? O JD perguntou como saber que pessoas e empresas são reais no LinkedIn, Arthur. Na verdade, JD, eu acho que por relacionamento, quantas pessoas você tem em comum, né, com aquela pessoa. No meu caso, foi porque o cara era de uma empresa totalmente fora, né? Então, assim, não tinha ninguém realmente conectado, amigo, mas hoje eu já tenho uma rede assim muito grande, então acaba que se não tiver ninguém conhecido é porque realmente é uma pessoa muito outsider, né? Porque o LinkedIn tem todas aquelas conexões, primeira, segunda, terceira, então acaba que ficando muito difícil você ter uma pessoa totalmente de fora na área, né? Mas enfim, acontece, é difícil saber, dependendo do nível aí dos perfis fakes, né? Tem como foi falado aqui abaixo, tem gente trabalhando o tempo inteiro planejando segurança e também existem maus elementos com muito conhecimento tentando burlar a segurança, né? E o pessoal é muito criativo, né? Alguns comentários aqui, a Marina falou que é importante esse ponto levantado pelo Décio, que tem que ter cuidado até com aplicativos como o Slack, né? Muitas vezes o Teams pode ser uma alternativa mais segura por ter aí uma visão mais corporativa, né, da Microsoft. O Assis falou que contas premium são recursos que têm custos, mas ainda podem acontecer golpes. Claro, não é que você vai contratar, né, por exemplo, um sistema da Microsoft e nunca ninguém vai te hackear. Os caras, é possível, né? Depende do nível de conhecimento do cara. A questão aqui é, se não houver premissas ao início, não é? Isto é a mesma coisa. Eu posso ter a porta aberta ou a porta trancada e eles entram à mesma, não é? A questão é, o nível de segurança que você tem até eles entrarem, não quer dizer que eles não entrem, porque eles podem entrar pela janela ou até podem partir tudo e entram à mesma. A questão é, os níveis de segurança e as regras que você tem à partida de segurança que têm que ser verificadas. Ou seja, se você não tiver, aí você está completamente exposto, não é? E pronto, é nesse sentido, não é? Por exemplo, o sistema SSO, que até empresas como a BIMTrack, que é uma empresa pequena, nos fornece gratuitamente. Por exemplo, a Autodesk, que eu não entendo, que é uma empresa
que tem todo o meu respeito e admiração, não é? Só tenho pena da Autodesk não ser minha, obviamente, que só consiga disponibilizar o sistema SSO para contratos enterprise, ou seja, contratos que têm os tokens e aquelas coisas atrapalhadas todas, que eu acho que faz bem, que eles podem me vender como quiserem, não é? Quer dizer, mas eu posso não querer. E depois eu tenho uma empresa com 1.100 pessoas ou 1.500 pessoas em que eu tenho que andar a gerir o acesso, nomeadamente ao BIM 360, não é? Manualmente, o que não faz sentido absolutamente nenhum. Não é? E imagina as outras empresas, que eu sei que também há empresas grandes, do tamanho das nossas e até maiores, que não têm esse Enterprise Agreement com a Autodesk, a loucura que é, porque é uma loucura. Vocês quer dizer, nós conseguimos pensar. E obviamente, como a Mariana estava a dizer bem, o facto de nós utilizarmos os sistemas da Microsoft, que eu acho que funcionam muito bem, o Teams é uma plataforma extraordinária para tudo. Tem o Yammer, que é parecido ao Slack, pronto, ou seja, tem sistemas que nós, entretanto, depois na altura mudamos, e tem uma coisa que para nós é ótimo, que é a questão de ser corporativo, que é desliga-se de um lado e aquilo é tipo dominó, desliga tudo e as pessoas deixam de ter acesso a tudo. Eu, inclusive, ainda hoje, tenho acesso ao Slack de empresas onde eu estava envolvido, e que ainda continuo lá no grupo, quer dizer, não estou a dizer calado, porque nem sempre estou calado, e eles sabem que eu lá estou, porque também faço questão de eles saberem que eu lá estou. O que é estranho, a ver, ou seja, a nível de segurança, de informação que lá anda, se calhar pode haver informação que eu não preciso de saber. A ver, ou seja, são todas estas questões. E reparem uma coisa, isto tem um pouco a ver também com a resposta que acho que foi o JD que estava a perguntar, como é que nós sabemos que as empresas, ou as pessoas, ou os contactos do LinkedIn são válidos ou não. Vocês só têm que pensar uma coisa, ninguém dá nada de graça. Ninguém dá nada de graça. Ou seja, tudo o que vocês tenham de trial, tudo o que vocês tenham de possibilidade de usar, tudo o que vocês tenham, qualquer coisa que vocês tenham que não paguem, aquela informação não é vossa. Ou pelo menos 100% vossa. E isto é preciso que vocês tenham sempre atenção. Se alguém me telefonar para mim e dizer que vai-me oferecer um Aston Martin, que é eu desconfio, porque ninguém me vai dar isso sem um preço em troca. A ver? Ou seja, isto é preciso ter muito cuidado com estas coisas. Mesmo as versões triais, mesmo as versões que vocês podem usar, ainda ontem o Sato estava a dizer aquilo sobre o BIM Collab, que é igual, o BIM Track que é igual, e faz exatamente a mesma coisa, é só uma questão de valores. E até vos posso dizer que o BIM Track é um pouco mais barato, no final se fica mais barato para contas grandes. Mas todas as versões triais que vocês têm, tudo isso tem um custo, nem que seja para eles testarem a capacidade dos servidores deles, a capacidade da resposta, para eles tirarem os vossos contactos, para depois fazerem parte comercial e entrarem em contacto convosco. Ou seja, tudo isso não duvidem que eles têm acesso. Isso, e inclusive, Décio, muitas dessas coisas que você falou agora, eu não sabia e recentemente eu aprendi muito disso, é por isso que até na BIM Expert a gente criou política de privacidade, termos de uso, porque qualquer dado seu, você pode ser juridicamente, responder juridicamente por aquilo. Então, por exemplo, no Shadmate aqui, a gente vai estar coletando informação de e-mail e nome das pessoas, porque, logicamente, para fazer o registro precisa disso, né? Mas existe uma série de regulações, pelo menos na Austrália, gigantescas sobre a proteção desses dados. Então, tem que estar encriptado, tem que ter um sistema por trás disso. E tudo isso existe um custo, né, para manter. E processamento de dados também. Então, por exemplo, eu venho discutindo muito isso com o Thiago, porque, assim, cada usuário que a gente vai adicionando lá e cada novo projeto que é processado, a gente está usando o Design Automation da Autodesk para produzir arquivos do Revit sem usar o Revit, né? Então, cada um desses arquivos que é colocado para a Autodesk para processar e voltar, tem um custo. Então, não tem almoço grátis, né? A gente fala no Brasil, não tem almoço grátis. Tudo tem um custo envolvido. E aí as empresas dão isso como trial, mas lá na frente elas buscam, claro, coletar clientes, porque senão não se paga, né, esse trabalho. E depois há outra coisa que também é importante, que é, nomeadamente no BIM Track, que nós utilizamos, não é? Foi a plataforma que eu escolhi para nós usarmos aquilo que o Sato estava a dizer, mas há uma coisa que vocês têm que pensar, independentemente deste tipo de plataforma que vocês usem, que é, no final do dia, nós estamos a fazer projeto, temos uma responsabilidade muito grande sobre o projeto pode demorar, às vezes, 10 anos ou 20 anos a ser construído, e a nível legal pode ser necessário aceder a essa informação, nomeadamente que estão dentro destas plataformas gratuitas. Ou seja,
que é que eu quero dizer com isso? Vocês podem usar as plataformas gratuitas, e eu acho de todo, mas não se esqueçam que depois toda essa informação, em algum ponto do processo, pode ser necessário para justificar alguma questão legal que possa ser levantada. Ou seja, vocês não têm controle sobre a plataforma, eles podem eliminar aquela informação a qualquer altura porque não têm contrato. Vocês têm que fazer backups dessa informação e têm que ter capacidade depois, se necessário, de pô-las online para quem de direito ter acesso a essa informação. Ou seja, tudo isto, nós podemos fazer backups do BIM 360, nós podemos fazer backups do Revit Server, nós podemos fazer backups, nomeadamente destas plataformas de comunicação, mas temos que ter a certeza que conseguimos fazer o track delas. Por exemplo, nesta plataforma no BIMtrack, que era o mesmo que eu estou a falar do BIMtrack por causa de ontem, da nossa conversa com o Sato, não é? Que foi extraordinária. Mas às vezes aquilo é tão fácil, e é tão fácil, é extremamente útil, principalmente nesta fase em que nós não estamos fisicamente com os nossos colegas, não é só com as outras disciplinas, mas com os nossos colegas, que muitas das vezes nós nos esquecemos que tem que haver um controle documental dessa informação. E no nosso caso, nós usamos o Neoforma, que é um software que faz gestão documental, todo o e-mail passa por lá de um projeto. Estas plataformas que são paralelas ao Neoforma, de certa forma, deixa de haver controle pelo Neoforma. Por isso é que eu faço sempre questão destas plataformas têm sempre e-mails automáticos. Para quê? Porque quando eu mando, mesmo que a plataforma mande um e-mail, a plataforma manda sempre um e-mail para mim, para a minha chefia, não é? Para a minha equipa, e para quem está a trabalhar comigo. E aí há um registro documental daquilo que está a ser feito e coordenado. Porque tudo o que sejam issues e coisas do género que estejam nestas plataformas paralelas não são controladas a nível de gestão documental. E estas coisas, mais uma vez, reparem, se eu tiver um projeto só, é fácil. Eu chego ao final do dia, o BIMtrack, o BIMCollab, o BIM não sei das quantas, e o Revisto e tudo isso, eu consigo fazer um export para um BCF. Se tiver um projeto, é fácil. Se eu tiver 50 projetos, é um bocadinho mais difícil. Se eu tiver 100 projetos, então nem se fala. Chega a uma altura que é difícil controlar isto manualmente. E nós temos que fazer, controlos diários. Ok? E, pronto, eu não vou exagerar, mas pelo menos semanais. Inclusive, é uma coisa que eu acho que, mais uma vez, lá está, a Autodesk dá aquilo que a Amazon fornece, que é o tempo o SLA, agora esqueço-me o nome em português, que no fundo é o time-out dos servidores. Ou seja, que ele normalmente anda à volta dos 100%, não é? Ou seja, a Autodesk, se não me falha a memória, dá-nos 96%. Isso equivale, parecendo que não, num ano inteiro, dá à volta de um mês em que o site pode estar down. A gente recebe aqueles reports do Health, não sei o quê, a dizer que o BIM 360 e o InfraWars está sempre em baixo, depois vai para cima. Ou seja, é um mês num ano em que temos uma empresa de 1000 e não sei quantas pessoas a trabalhar, é um custo brutal. O BIMtrack, por exemplo, nós temos uma percentagem de 99,99 e nós pedimos a eles para terem 99,999. Ou seja, quantos mais novos eles quiserem e puderem. E estamos a falar de uma plataforma que não é tão imprescindível, por se aquele não tiver a trabalhar durante 3 dias, uma semana, eu até, pronto, tudo bem. Mas eles dão-nos muito mais garantias de que o servidor está ativo do que propriamente a própria Autodesk. Atenção. Legal, Décio. E a gente já está batendo aqui o nosso horário, tá, Décio? Tem algumas perguntas aqui a mais, mas se, claro, você eu queria só fazer um adendo, e o bom senso também, para evitar essas coisas. Se parece que é bom demais para ser verdade, talvez seja. Pois é. E depois há outra coisa que eu também não disse, que é, no meio disto tudo, nós temos clientes que não nos permitem usar sistemas cloud-based. E um dos nossos grandes clientes, inclusive, é cloud provider. Estão a ver o que é que isto quer dizer? Ou seja, quem fornece internet não quer que nós utilizemos qualquer serviço online. E quando eu digo qualquer, às vezes até serviços que nós temos do Cut PDF, aquelas coisas gratuitas de produzir PDFs, eles pedem serviços normalmente, às vezes, alguns deles, à Google, para suportar nos servidores para ser mais rápido produzir os PDFs. Nem isso. Atenção. Ou seja, nós depois temos esse problema, que há empresas que não querem absolutamente nada na nuvem. Nós temos um sistema, o Kinship, eu não sei se vocês conhecem, e depois também posso partilhar lá, que é um sistema que faz o controle
famílias, de bibliotecas, de conteúdos, em que tem alguma informação também online, as famílias deles nem podem, nem os modelos deles, a informação que nós temos lá, não podem estar online. Ou seja, nós temos, eu todos os dias, pronto, devia fazer todos os dias, mas não estou, mas todos os dias eu e a minha equipa devíamos estar a verificar se tem lá algum projeto desse cliente, nós temos variadíssimos projetos desse cliente, e se tiver, temos que os apagar automaticamente. Olha só. E eles são produtores de online, né? E não deixam compartilhar online, porque eles sabem, né, os riscos que estão envolvidos. Exatamente. Ou seja, eles sabem bem, melhor que ninguém, e eu não vou dizer que é a Apple, atenção, hein? Claro. Ou seja, não estou a falar de ninguém desconhecido dali do fundo da esquina. Sim. Que legal. Então, Décio, como eu falei, se você puder passar mais um tempo ainda, tem algumas perguntas aqui, mas senão a gente entende, com certeza, né? Estamos com... Não, tudo bem. Tá, tranquilo. Então, só alguns comentários aqui que eu queria passar aí e comentar. Só falar, gente, que eu tenho que receber um negócio aqui, eu vou ter que sair, senão eu ia continuar também, era o meu plano, mas eu vou ter que já deixar o meu grande abraço a todos aí. O Dionísio falou, pô, Guilherme, alguém vai lá no Rio de Janeiro dar um abraço. Eu falei, pô, essa época, né, cara, eu sou... Mas valeu, viu, Décio? Muito bom falar com vocês aí, gente. Obrigado aí pela participação. Gui, obrigado. Muito obrigado, tá, Gui? Eu queria te agradecer também por ter segurado aí a realização desse evento. O Guilherme levou aí grande parte nas costas também. Então, muito obrigado a você por ter permitido, né, que a gente pudesse criar esse conteúdo aí para tantas pessoas, que vai ficar disponível, né, em muitos acessos consideravelmente aí nas próximas semanas. Então, muito obrigado a você, viu, Guilherme, por tudo isso, não apenas... e a gente fala, o Décio falou isso mesmo, né, normalmente a gente cobra as semanas BIM Access, mas essa foi uma que realmente foi um esforço extra para estar aí disponível, né, pra galera, né, e essa saiu do nosso bolso, realmente, de todo mundo que tá aqui, na verdade, né, tipo, foi... Eita, caí aqui. Mas eu gosto muito de estar aqui com vocês, né? Falei, a gente fez por onde agora essa semana muito rápida. E falei, foram vários imprevistos, mas a gente conseguiu passar e todo mundo compreendeu, né? Mas isso aí. E obrigado mesmo, porque disponibilizar todo este trabalho, e disponibilidade não é só o trabalho, é o tempo que é preciso estar aqui, e você resolve tudo o que aconteça, não é? Você é o background disto tudo. Obrigado, porque apesar do imprevisto e do improviso desta semana, foi, no meu entender, nota 10. Não? Pois é, valeu, gente. Muito obrigado a todos aí, valeu. Valeu, Gui. Bom resto de dia para você. Aqui já vai dar quase 1h da manhã, mas vamos lá, vamos continuando aqui. Eu tenho algumas... Você não precisa dormir. Tá tranquilo. Eu tô pilhado aqui na semana BIM Access, não dá para dormir não, né, Guilherme? Quando a gente tá fazendo. Enfim, o Guilherme saiu. Só alguns comentários aqui, Décio. A Marina falou que contribuições do Décio são sempre incríveis, gente. Que profissional. Então, um salve aí da Mariana. A Késia... Ela apareceu aqui, né? E ela tá querendo fazer uma pergunta ao Décio, tá, Décio? Não sei se você estava acompanhando o processo do trabalho do hospital, né? Que eles estão desenvolvendo, o Hospital BIM. Inclusive, o professor José Carlos Lino também está fazendo parte disso. E a pergunta dela foi o seguinte: qual a forma mais segura de divulgarmos os arquivos do projeto do hospital, tendo em vista que é uma doação? Nesse caso, se a Kézia puder só compartilhar, no caso, todos os arquivos de projeto do Hospital BIM vão ficar públicos? É isso, Kézia? E não sei se você já quer ir respondendo alguma coisa relacionada a esse assunto. Qual seria a forma de... Quer dizer, para mim, eu continuo a dizer que aquilo que é público vale o que vale, não é? Ou seja, a partir do momento em que seja tornado público e acessível por toda a gente, nós perdemos o controle sobre isso. A questão é que, normalmente, o que é preciso ter atenção nisso é definir bem como e quando e por quem é que pode ser utilizado. Está bem? Ou seja, fundamentar bem, não diria um NDA, porque não é o caso que se trata, mas, no fundo, é dizer exclusivamente para que é aquilo que pode ser utilizado. Está bem? Isto tem que ser bastante claro. Porque, a partir do momento em que isso vai para a internet, e está disponível, quer dizer, não interessa qual é a plataforma que está, não é? Até pode ser num Google Drive ou numa Dropbox, porque se eu tiver acesso a essa informação, eu próprio, ou pronto, estou a dar-me como exemplo, porque eu não costumo fazer isso, mas eu posso partilhar isto com toda a gente. E se eu partilho a 10 e se esses 10 partilham a mais 10, estão a ver, isto é uma cadeia muito grande. Agora, a questão da partilha, do meu ponto de vista, pode ser feita de qualquer forma. A minha questão é a aportação dos dados e da informação e para que é que isso pode ser utilizado. Quais são os fins?
Isso é que tem que estar bastante bem definido. Pode ser um site, pode ser uma coisa qualquer, mas dizer em que fins é que aquilo foi desenvolvido, qual foi o objetivo, quem foi as pessoas envolvidas, e mais do que isso, não pode ser utilizado ou não deve ser utilizado sem vossa, digamos, sem vossa aprovação. Ou seja, a vossa, da equipa, não sei quem é que é o responsável por essa informação. Ótimo comentário. Eu até complemento que com certeza, Kézia, vai aparecer alguém utilizando o Hospital BIM dizendo que foram eles que fizeram, tá? O pessoal copia Claro. tudo, né? Até a BIM Expert já copiaram a gente, lançaram uns cursos aí falando que era BIM Expert e tal. Então o pessoal copia, cara. É normal. Agora eu acho que assim, hoje com a internet, né? A própria comunidade se organiza para meio que quicar essas pessoas, né? Para tirar. Mas o pessoal, infelizmente, ainda continua enganando, né? Muitas pessoas, porque nem todo mundo tem esse acesso. Então é bom ficar ligado nisso e, como o Décio falou, né? Definir muito bem para que vai ser aquilo utilizado. Alguns outros comentários aqui. Um comentário, acho que achei legal do Assis, Décio, só complementando o que você falou sobre o Revit Server. Ele fala que isso que o Décio está falando é possível porque o Revit Server está sobre um Windows Server com Active Directory. Assim, o controle e auditoria é possível, né? No caso, como você falou que no BIM 360 não seria, mas... Sim, claro. E depois é assim, como é que ele está dentro do nosso servidor, só entra quem nós queremos. Não é? Ou seja, nós temos essa proteção toda ela feita do nosso lado. E mesmo, claro que obviamente, este é o custo do Revit Server, ou seja, é preciso ter o Revit Server, seja ele virtual ou não, seja, pode ser físico, mas é um custo que é sempre muito mais baixo do que propriamente o BIM 360. Porque o BIM 360 é barato, ou até gratuito, se posso dizer. O Docs é muito barato e o design é muito caro. Não é muito caro, é extremamente caro. E quando eu digo extremamente caro, atenção, isto é muito caro, mas também é muito bom. Lá está, não é? Ou seja, nós temos aqui que balancear as coisas. Eu acho e continuo a dizer, o BIM 360 para mim não é só o único, mas como também ele é muito bom. Eu não conheço sistema nenhum que seja tão bom a nível daquilo que se chama um Common Data Environment, apesar de eu não achar 100% que o seja, tão bom como aquele. Okay? E eu já trabalhei com alguns, já trabalhei com o Project Wise, porque nós também somos clientes e éramos um dos grandes clientes da Bentley, não é? Ainda continuo a usar isso, e já utilizei outros da Waconex, por exemplo, já usei alguns próprios. Obviamente que o BIM 360 tem a parte do Docs que funciona muito bem, mas o Docs, como liga com o design, okay? Toda essa informação e essa passagem de informação de um lado para o outro funciona extremamente bem. Mas lá está, não temos controle sobre a Active Directory, sobre os utilizadores que estão a trabalhar com aquilo. E mais, no BIM 360 não é só interno, porque nós trabalhamos com colegas externos, não é, com equipas externas, e então com externos que conseguimos ter controle, não é? Porque os consultores externos, se saem ou entram pessoas, nós não conseguimos saber, quanto mais das empresas externas. É um descontrole total. Tá, tem mais comentários aqui, eu só queria pedir um lembrete aqui, pessoal, para todo mundo que está participando. Aqui na descrição desse vídeo a gente deixou um link para um formulário de feedback, exatamente sobre essas semanas BIM Experts. Então a gente agradeceria muito se vocês pudessem responder isso. Inclusive, dentro desse formulário tem um link para quem tiver interesse em palestrar nas próximas semanas, tá? A gente não sabe ainda quando é que vai acontecer a próxima semana, nem o tema, mas muita gente estava falando comigo assim, pô, Arthur, a gente estava esperando ser convidado para uma semana BIM Experts e esse convite nunca chegou. Na verdade, pessoal, a gente é tão ocupado, às vezes não dá para pensar em todo mundo, não dá para convidar todo mundo. Então, quem tiver interesse, tá, em participar, em colaborar com isso, com essa comunidade, preencha esse formulário aqui, principalmente ou submetendo uma palestra que pode ser aprovada ou não, vai depender da equipe dos próximos eventos, e também dando um feedback para a gente sobre esses eventos que a gente vem fazendo, para a gente entender um pouco aí as necessidades de vocês e, claro, tá sempre tentando trazer aqui um conteúdo alinhado com as expectativas. Continuando aqui, Décio, o Assis, ele fez um comentário aqui, ele até colocou sinos, chamando a atenção, ele falou que para a Kézia, né, sempre tem em mente o que diz o contrato, né? Primeiro o contrato, ele é que impõe responsabilidades, depois vem as outras coisas. Cada caso é um caso. Acho que ele estava falando aqui exatamente sobre essa questão do compartilhamento que a Kézia estava mencionando. Além disso, o JD falou que está ansioso pra caramba para ver os projetos do hospital. O Anderson falou o seguinte, cada vez que assisto uma palestra do Décio é um banho de conhecimento. Parabéns! Então, mais um fã aí na lista, tá, Décio? E o Assis também falou que o Aston Martin é caro. Tá? Você tinha... Não faz mal. Eu, quando tiver dinheiro para o comprar, só preciso de dinheiro para o sustentar, mais nada. Então tá aí, ó.
Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. O Fernando perguntou se essa semana vai ficar disponível para replay. Fernando, a gente não vai ter pacote ouro, tá? Dessa vez a gente fez uma semana diferente, então ela vai estar disponível no nosso YouTube aí. Acho que até o dia 11 do 4, tá? Até porque se ficar eternamente, ninguém nunca vai assistir. Então, até o dia 11 do 4, tá todo esse material disponível para vocês. Compartilhem, tá? Como eu falei, esse evento, ele foi criado de última hora. A gente agradece cada um dos palestrantes, todo mundo que participou aqui, porque realmente foi assim, foi convidado num dia, no outro já estava participando, então a gente não teve tempo de organizar nada mais detalhado, não teve tempo de conseguir aqueles bônus que a gente geralmente consegue juntar dentro de um evento só. Então foi um evento mais simples, mas para gerar um pouco de valor e trazer conhecimento para vocês relacionados exatamente a trabalho remoto. Então tem muita gente que está começando a trabalhar agora, como o Décio falou aí, a gente já está acostumado, né, a trabalhar de forma remota, a gente já trabalha há algum tempo dessa forma, mas tem muita gente que não sabe usar o Google Drive, o OneDrive, que está começando a trabalhar na nuvem, que está começando a trabalhar com reuniões virtuais. Então, principalmente para esse público, é o foco que a gente teve aqui durante todo esse evento. Então, nos ajudem aí a divulgar isso e a levar esse material para quem precisa, e sim, vai estar disponível no nosso YouTube, tá? O Nacélio falou aqui, Semana Bean Expert, sempre trazendo conteúdos incríveis e relevantes. Parabéns a todos do time Bean Experts. Eu acho que o Nacélio falou aqui antes do Project Wise também, né? Porque foi várias mensagens, eu acho que eu perdi aqui. Falou que era uma solução legal também. É da Bentley, é um software. Eu acho, pronto, eu não vou falar muito da Bentley, não é? Porque não conheço, mas aquilo que eu conheço da Bentley, o Project Wise é um dos melhores softwares que eles têm. Acho que vale muito a pena investir muito nesse software. Que legal. E eu vi por aqui também que a Késia e o Narcelo estavam falando só Semana Bean Expert para juntar todo mundo aqui, né? Realmente todo mundo, principalmente com os fuso horário, né? Cada um com um fuso louco aqui. A gente tá numa bagunça, mas a gente tenta juntar, nem que seja essa comunidade mais próxima que a gente já tem. E, pessoal, não sei se tem mais perguntas aqui, tá? Porque tava passando várias mensagens aqui, eu me perdi aqui. tem muita mensagem aqui. Ó, o Assis falou que é bônus maior do que o Décio Ferreira, né? Então, realmente, temos um bônus gigante aqui, né? Mais uma vez, obrigado, tá, Décio? Obrigado, eu. Entretanto, enquanto vezes tem mais respostas, eu só queria dizer uma coisa para tentar também encerrar aquilo que eu estou a dizer. É assim, eu volto a dizer, para grande parte, eu diria, quase que me arrisco a dizer, para que todos os 100% das pessoas que estão a assistir neste fórum esta palestra, ou este evento, este encerramento, eu não falo para eles uma perspectiva de este trabalho remoto e desta óbvia necessidade de melhorias de comunicação seja uma novidade para qualquer um deles. Agora, eu tenho aqui um problema, ou seja, há aqui uma mudança bastante dramática, nomeadamente para empresas tipo a nossa, e que também, de certa forma, vai apanhar um pouco daquilo que são as metodologias BIM também, mas tipo a nossa, porque nós desenvolvemos design, nós fazemos projetos, que é aquilo um pouco que a Mariana estava a falar ontem, que é o facto de nós não estarmos num ambiente como nós temos lá na empresa, o ambiente em que estimula também a nossa capacidade criativa, em que nós temos ferramentas às vezes tão fáceis como a realidade virtual, não é? Nós não podemos utilizar a realidade virtual porque nem toda a gente tem os óculos para poder navegar, digamos, ou poder estar a fazer isso. Mas todo este como é que se diz, ambiente corporativo que nós temos também na Foster e que a Google tem, que todas as grandes empresas têm, nós quando trabalhamos de casa, nós não temos isso. Fazer projeto, desenvolver um projeto de arquitetura em que é preciso a criatividade e partilha dessa criatividade com o colega do lado, não existe. Ou seja, tudo isto tem um impacto muito grande na capacidade de desenvolvimento. Podemos dizer que existem ferramentas, toda a gente tem um iPad, sim, toda a gente tem um iPad, consegue desenhar à mão e partilhar. Mas a verdade é que mesmo estas ferramentas não estão disponíveis para uma equipa como a nossa de 1.000 pessoas que sejam arquitetas, não vou falar das 1.500, que sejam arquitetas, 1.000 ou 1.100 pessoas, arquitetos que estão a desenvolver projeto criativo. Ou seja, aquilo de eu levantar e eu ter com o meu colega, que ele está ali ao lado, que tem umas plantas baixas impressas, um 3D, que eu posso perguntar, esta interação perde-se completamente. E isto sim é um desafio bastante grande para as equipas de projeto. E depois tem outra coisa que
que a Mariana falou ontem. Eu acho que foi das melhores palestras que eu vi da Mariana até hoje. E como ontem o Guilherme estava a dizer que eu não perco nenhuma, não, porque eu gosto imenso de ouvi-la falar, ela fala muito bem. A única coisa que eu não gostei dela estar a dizer, que era, como é que era? Agora esqueci do nome. Era do... eu já me vou lembrar. Dos gêmeos. Bem, não importa. Gêmeos digitais. Gêmeos Acho que é uma coisa que digitais. ela disse. Não importa. Digital Twins, né? Que é a questão de nós temos uma capacidade de distinguir perfeitamente o que é trabalho, o que é descanso e o que é a parte social. E nós, inclusive nestas três, mesmo virtualmente, nós temos essa capacidade, nomeadamente aquilo que o Maurílio estava a dizer, distinguir bem o que é socializar e ter plataformas próprias para socializar e o que é ter plataformas próprias para trabalho. Existem muitas, vamos definir aquelas e nós temos inclusive uma que é para trabalho, que é o Teams, ou seja, tudo o que seja sério e para fazer é no Teams. Nós temos uma mais social, que apesar de utilizarmos o Teams, mas nós criamos reuniões de cafés virtuais, ou seja, tipo meia hora em que nós podemos estar numa sala a falar entre todos de tudo e de nada. E é curioso que foi criado por um colega meu que é sueco, e então ele deu um nome sueco àquilo, que é Fika, é um doce qualquer deles, o que acaba por ser bom, porque também nós continuamos a ter este contacto com os colegas, e depois temos o outro contacto, que é um contacto de urgência, ou seja, que é off-work, digamos assim, que é o WhatsApp, que no fundo só que houver alguma coisa em que eu não tenha acesso ao computador, normalmente o telefone está sempre à mão. E eu até inclusive fui buscar aqui um caderninho que foi distribuído pela Foster há uns tempos atrás, que é precisamente para nos ajudar naquilo que é um pouco os nossos tempos livres. Ou seja, é importante também parar e distinguir bastante bem. Vou ter que comprar umas plantas, como a Mariana estava a dizer, não tenho nada, mas pronto, o próximo passo. Tá, então, Décio, muito obrigado, tá? Todo mundo tá elogiando bastante e agradecendo a BeamExperts por tê-lo trazido aqui, na verdade, como eu falei, foi de última hora, a gente conseguiu bater esse papo e a gente fica muito feliz em tê-lo conosco mais uma vez, né? Já tivemos a presença ilustre do Décio em algumas outras semanas, BeamExperts, em alguns outros bate-papos. E só alguns comentários também, a Kézia, a gente vai estar fazendo a divulgação, né, a publicação do trabalho do Hospital BIM, dando suporte aí toda essa equipe fantástica de, não sei, mais de 50 pessoas, né, Kézia, que estão trabalhando nesse projeto. Então, nas próximas semanas, dias aí, não sei, a gente vai ter alguns materiais aí sendo publicados. O JD falou que antes desse evento não conhecia nenhum da gente e agora é fã de todos, né? Então, seja bem-vindo à família BeamExpert, JD, o pessoal aqui é um bem caloroso, né? A gente gosta demais um dos outros aqui. O Assis, todo mundo, a gente briga, a gente se ama aqui nesse bolo. E tô só lendo aqui algumas outras mensagens, tá? O Rui tá perguntando aqui imagina o valor da minha Alexa, Arthur. Ele ainda tá roendo aqui pela Alexa dele, viu, Décio? Ainda tá sim. Eu espero bem que um dia que ele tenha a Alexa que não a venda a ninguém, porque é que ele vai ter acesso direto a mim e depois é uma chatice. Que eu vou lá ao Brasil e lá. Mesmo. Olha, com a Alexa dá para ligar de uma casa para outra, né? Dá para acertar. Quando a sua chegar, Rui, você fala, que a gente bate uns papos aí, tá? O Dionísio está aqui parabenizando o trabalho, muita gente parabenizando o trabalho de todo mundo. Então, pessoal, acho que com isso, não sei se tem mais perguntas, mas a gente vai encerrando aqui a semana BeamExperts. 1h da manhã na Austrália, o que deve ser o que aí, Décio? 3h30 da tarde, no Brasil, nem sei mais as horas, já tô louco aqui com os fuso horários. No Brasil tá antes do almoço, né? Então acho que vocês estão se preparando aí para o almoço. Então, 11h30. 11h30 no Brasil, então tá quase lá. Então, pessoal, mais uma vez eu gostaria só de agradecer a cada um de vocês que ficaram conosco aqui durante a manhã. Como eu falei, foi uma semana bem extraordinária, a gente não teve tempo para divulgar para todo mundo, foi uma coisa bem mais rápida, mas a gente está deixando disponível todo esse material no YouTube. Então, compartilhem esse material para quem precisa desse conhecimento, para colegas, até porque o BIM não se faz sozinho. Eu acho que quanto mais pessoas tiver esse tipo de conhecimento que foi repassado aqui por tantos profissionais qualificados, melhor para todo mundo, porque vai ter mais mercado, vai ter mais projetos sendo desenvolvidos e eu acho que a gente só ganha com isso, tá? Então, gostaria de agradecer cada um de vocês que está participando, o pessoal aqui que está todos os dias, né, maratonando aqui. Lembrar também para que vocês preencham esse feedback que está aqui abaixo, tá, na descrição do vídeo, seja para submeter uma palestra aí para novos eventos da gente, ou seja para
dar um feedback também sobre como é que a gente pode melhorar isso que a gente vem fazendo. A gente quer ouvir vocês, a gente preza muito por essa nossa conexão. E eu gostaria de agradecer também toda a equipe da BIM Experts, todo mundo que compartilhou e colaborou diretamente ou indiretamente com esse evento, o Ricardo, o José, a Laísa, o Guilherme, a Mariana, o Renato, cara, e um monte de gente aí que está nos ajudando aí nessa parceria para que a gente traga esse material para vocês. Aos palestrantes, nossa gratidão eterna, tá? Sabemos da agenda de todo mundo, sabemos que todo mundo está com horário louco, e aí terem parado aí, no mínimo aí 1 hora para bater um papo com a gente, isso é muito legal pra gente. E com isso eu acho que a gente vai encerrando a 6ª Semana BIM Experts, a 6ª edição desse evento. Já foram, nem sei mais quantas palestras, mas já está quase perto de 100 aí. E aí a gente continua nesse bate-papo aqui em futuras oportunidades. Então um abraço para cada um de vocês e se quiser deixar uma palavra final também, Décio. Sim, eu vou acabar como comecei, a agradecer à BIM Expert, não é, nomeadamente a ti, Arthur, pela dinâmica que tu metes e que tu envolves nestes eventos, ao Guilherme, porque é impossível também separar um do outro, acho que vocês foram feitos um para o outro, isto é quase amor à distância. Que romântico! Obviamente falar em amor à Mariana, não é, porque ela continua a ser pronto, imprescindível nestas coisas. Por mais este evento, foi uma semana fantástica, foi mais uma semana que mais uma vez vocês conseguem juntar aqui pessoas válidas para partilhar informação e experiências, não entre nós palestrantes, mas mais essencialmente por toda aquela gente que nós temos no chat e que nos vai ver daqui para a frente. Ou seja, só assim é que faz sentido e só assim é que nós conseguimos fazer mais e melhor. Estamos sempre a aprender e acho que é este espírito de abertura que faz com que nós consigamos, digamos, estar na frente, digamos assim. Okay? Por isso, obrigado a todos, obrigado Arthur pelo convite que me foi feito e pronto, quem sabe na 7ª semana cá estarei. Ficamos felizes aí, Décio. E muito obrigado a todo mundo, cara. O Dionísio tá falando aqui, parabéns ao agregador Arthur. Cara, Dionísio é um dos gigantes aí que a gente tá também nos ombros, aprendendo demais com ele. É Rui, um parceiro de sempre aí, o Nacélio. Cara, todo mundo. Eu fico muito feliz de estar nesse grupo aqui com vocês e tentar gerar o máximo de valor possível, tá? E, pessoal, se vocês tiverem ideias, cara, eu sempre falo isso, ideias, se vocês quiserem compartilhar conteúdo, a gente já tem uma infraestrutura, manda mensagem pra gente, a gente tenta ajudar. Às vezes o pessoal fala com isso, Arthur não me chamou pra semana. Cara, manda mensagem pra mim que a gente tenta encaixar, porque realmente é tanta coisa na nossa cabeça, tanto trabalho, lembrando que eu não vivo da BIM Expert, tá? Eu trabalho aqui numa empresa, tô gerenciando outro também. Então, esse canal aqui é mais pra gente fazer essa troca de informações. Então, se vocês tiverem ideias de, não sei, parcerias, fala com a gente, tá? A gente tenta agregar isso. Não se sintam afastados, não. A gente tá de braços abertos. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu vou encerrando essa transmissão com a felicidade imensa de ter tido aí uma série incrível de palestras com vocês. E, por favor, preencham aqui o formulário de feedback e compartilhem esse material, que muita gente vai ser impactada por isso. Um grande abraço.